Conselho Agro, o seu podcast do agronegócio. Eu não acredito e não concordo quando escuto estamos numa grande crise. Também não. Agora, eu acho que nós temos que ter essa senso de realidade que estamos num momento de ajuste. Em todo momento de bonança, geralmente você cria ineficiência. E num momento agora mais desafiador, eu acho que é uma oportunidade muito grande de olhar para essas ineficiências, capturar eficiência e também olhar para frente, porque o que nos trouxe até aqui necessariamente não vai ser o que nos leva mais adiante, né? Fala pessoal, tudo bem? Nós da AgroAdvance sabemos que desenvolver habilidades de liderança, gestão e estratégia é fundamental para se destacar nesse setor tão desafiador. É por isso que estamos aqui para apresentar os nossos verdadeiros MBAs Agro. Nos nossos programas, você irá aprender com profissionais renomados, grandes líderes das empresas que estão moldando o futuro da agricultura. Queremos que você aprenda com os melhores para se tornar o melhor. E para que você conheça um pouco do que oferecemos, estamos disponibilizando uma aula gratuita através da nossa Agroteca. Basta escanear o QR Code na tela ou clicar no link disponível na descrição do vídeo. Não perca essa oportunidade de dar um passo à frente na sua carreira no agronegócio. Junte-se a nós e descubra como os nossos MBAs podem impulsionar o seu sucesso. E agora, fiquem com um novo episódio do Conselho Agro, repleto de insights valiosos e informações essenciais para todos os profissionais do campo. Está sensacional. Um abraço. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conselho Agro, o podcast da AgroAdvance, onde a gente busca desmistificar muito do que se conversa em conselho, muito do que se discute lá. A gente fala sobre estratégias das companhias, de uma forma simplificada e de uma forma que todos possam falar, né, e possam entender o que se discute lá, né. Eu, junto comigo como co-host, meu sócio, Pedro, pode falar aí, Pedro, dá um bom dia para a turma. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Prazer, Batistella, te ter aqui hoje. Prazer estar aqui hoje substituindo o Chico, né? É uma missão difícil aqui do meu lado, mas vamos lá. Ou fácil, né? Eu não sei se daqui a pouco o Chico vai ser deposto da cadeira dele aqui, né? Se ele não comparecer nos próximos. Brincadeira, gente, o Chico está numa agenda dele que ele não pôde de forma alguma comparecer, né? Mas eu tenho certeza que o Pedrão aqui vai poder contribuir na mesma altura com ele. Eu falo Pedro, mas vai sair Broca aqui algumas vezes, tá? Que é o nome de guerra dele lá na Exalc. E a gente tem o prazer de entrevistar hoje, a gente já tinha ele no radar há muito tempo, finalmente conseguimos conciliar a agenda. Marcelo Batistella, vice-presidente para soluções do agronegócio da BASF. Espero que a gente consiga trocar boas ideias aqui e conseguir contribuir com quem nos assiste e nos ouve. Muito obrigado, um prazer, Fernando e Pedro, estar aqui com vocês para a gente poder bater um bate-papo. E também já de cara peço desculpas, estou com a minha voz um pouquinho falha hoje, mas vou fazer aqui o melhor que eu conseguir para vocês conseguirem me entender, pelo menos, né? Mas uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Você já percebeu, o Marcelo tem uma voz bem forte, que mesmo rouca, ela é bem presente, e tem voz e tem conteúdo aqui, né? Marcelo, eu queria, a princípio aqui, entender que o nosso ouvinte consiga... você já é muito conhecido, né? Todo mundo sabe quem é você, mas conhecer um pouco da sua história. Você percorreu um trajeto muito legal e muito comum, né, que é começar a vida de RTV lá na BASF, começou de RTV, percorreu vários setores dentro da companhia, foi para fora por algumas oportunidades, conheceu lá fora, voltou e hoje lidera todo o negócio da BASF. Eu acho que conhecer um pouco da sua história, e já a hora que você for contar a tua história, eu vou te perguntar para você trazer 3 momentos que foram muito decisivos na sua vida para te colocar onde você está hoje, né? Que são decisões que todos aqui já tomaram e muitos ainda vão ter que tomar na vida, que são muito importantes, que determinam o rumo.
Bom, excelente pergunta, Fernando. Bom, primeiro de tudo, eu acho que eu estou em uma história muito parecida com muita gente que trabalha no agro junto com a gente, né? Primeiro, eu venho de uma família de agricultores e essa foi a razão pela qual eu me conectei com o agronegócio, com a agricultura, né? E também eu fui estudar agronomia em detrimento dessa conexão com o campo que eu tive contato desde que eu me lembro por gente, né? Então eu diria que essa foi a minha primeira decisão na minha vida profissional, foi de estudar e de estudar engenharia agronômica, agronomia. Sim. Essa foi a minha primeira, acho que, decisão para chegar onde eu estou aqui. E depois estudei na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, e meu objetivo naquele momento era estudar para voltar para a produção, para voltar para a fazenda. E tive contato com a indústria de inovação na escola, na faculdade. E fiz um processo de aprendiz, de trainee, enfim, de estagiário. E fiquei curioso com aquilo. Eu gostei de estar em contato com um pé na produção e um pé na inovação, na pesquisa e desenvolvimento. E foi assim que eu comecei minha carreira na indústria, que não foi na BASF, foi numa outra empresa naquele momento, em pesquisa e desenvolvimento. Foi ser desenvolvimento de produto, que hoje tem tantos colegas aí que começam assim também, né? E depois de alguns anos, 3, 4 anos, a Bayer adquiriu essa empresa e foi necessário fazer alguns desinvestimentos, e foi quando a BASF comprou essas tecnologias, e eu vim para a BASF para fazer transferência de tecnologia. E estou até hoje, há mais de 20 anos. E na BASF aconteceu uma outra coisa muito legal, que depois que eu fiz essa transferência de conhecimento, eles me convidaram para ser RDV. Eu falei, bom, acho que está na hora agora de eu voltar para o plano A e de ir para ficar só na fazenda, né? Mas teve uma oportunidade muito legal, que foi quando estava abrindo o Cerrado Brasileiro, que tinha muita coisa acontecendo. Que ano era isso, para situar no tempo? 2001. 2001. Tá. Estava muita coisa acontecendo no Cerrado, e aí tive a oportunidade de ir para o Mato Grosso, naquele momento, no momento onde a agricultura estava se desenvolvendo muito rápido no Cerrado. A minha família também tinha migrado uma parte para o Mato Grosso, para Rondônia, então eu achei que foi uma bela oportunidade. E de lá até aqui eu tive a sorte, ao mesmo tempo a oportunidade de fazer diferentes funções dentro da indústria de insumos e de pesquisa e desenvolvimento na BASF, né? Eu trabalhei em vendas, fui RTV em mais de uma área, que eu tenho muito orgulho, porque eu acho que é uma forma muito legal de conhecer a realidade do campo, do cliente, do agricultor, do distribuidor. Dele, né? As dores. Sem dúvida. E fiz uma carreira em vendas, fui gerente de vendas, fui diretor de vendas, mas também trabalhei em marketing, em produto, portfólio, em algumas outras coisas. E como você comentou, também tive uma oportunidade muito legal de conhecer a agricultura fora do Brasil. Por 3 oportunidades diferentes trabalhei fora do Brasil, e também me deu uma visão muito legal, tanto de quanta coisa boa a gente tem e que a gente veio desenvolvendo ao longo do tempo, e também conhecer outros mercados que também tem coisas que a gente poderia aprender e aplicar aqui no nosso negócio, no nosso país. E com isso eu tive a oportunidade de liderar negócios da companhia, tive a oportunidade de trabalhar em que a gente chama de M&A, mas nada mais é do que aquisições, integrações de empresas, e com isso eu acho que foi legal. Tive uma oportunidade de entender a nossa cadeia de valor de diferentes ângulos, de diferentes pontos, mas tenho muito orgulho de ter começado no lugar que eu acho que é o mais importante de todos, que é perto do cliente, no mercado, entendendo as reais necessidades e dinâmicas do nosso negócio, né? Então eu diria que a segunda escolha ao longo dessa trajetória foi realmente entender que eu tinha um propósito claro, tenho um propósito que é muito claro, de continuar ajudando o legado da agricultura, principalmente da agricultura brasileira. E eu adoro produção, então eu não me desconectei da produção agropecuária, mas ao mesmo tempo vi na indústria de inovação um lugar que eu poderia ter um impacto maior no meu propósito de ajudar
a agricultura, né? Então, essa para mim foi a segunda Mas decisão. a segunda foi qual? A segunda foi de conciliar uma paixão que eu tinha e ainda tenho em produção, mas de também na indústria, de entrar para uma carreira na indústria. Ah, entendo. Foi lá atrás, então, o momento que falou, ó, vou ficar na indústria. Exatamente. E essa decisão de verticalizar a carreira, Marcelo? Você sempre quis ter uma posição de liderança? Não, eu acho que inicialmente esse não era nenhuma ambição, nenhum plano. E as coisas foram realmente no começo da minha carreira acontecendo, não tinha... Seria que presunção da minha parte falar que foi tudo planejado, não foi. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi ficando evidente que para seguir o meu propósito, quanto mais oportunidade de influenciar as coisas eu teria, maior seria a possibilidade de eu impactar o que eu gostaria muito de fazer. Então, de um determinado momento da minha carreira para frente, sim, começou a ser mais intencional, combinando as coisas que foram naturalmente acontecendo, mas eu comecei a colocar uma intencionalidade nisso e se planejar um pouquinho melhor e se preparar um pouquinho melhor para isso também. Né? Tá. E o quanto você conhecer muito bem o agro, ser de família produtora, conhecer bem a dor, te ajudou nesse caminho de sucesso, nessa carreira, nessa trajetória, e as pessoas e os seus superiores na época enxergarem isso e te darem as oportunidades? Fernando, primeiro acho que... Te darem não, lhe atribuírem, né, a oportunidade. Acho que a primeira coisa, sem dúvida nenhuma, é você realmente ser apaixonado no que você faz. Acho que essa é a primeira coisa, né? A segunda é você também ter essa visão mais real, o senso real do como as coisas acontecem. Eu acho que isso é muito importante. Você trazer esse conhecimento para dentro de grandes empresas tem um valor muito alto, né? Porque eu acho que isso melhorou muito ao longo dos anos, mas há um tempo atrás existia uma distância entre o que achava que conhecia e o que de verdade conhecia, né? Então acho que criar uma ponte, acho que eu tive essa oportunidade de criar pontes entre a academia, a tecnologia, a ciência e o dia a dia, a realidade do agricultor no campo. Então acho que para mim esse foi um segundo fator. E o terceiro, acho que é a abertura a colaborar. Porque para mim a agricultura tem um grande viés de colaboração. Então de estar aberto e conectado com diferentes partes da nossa cadeia produtiva, que começa sim no agricultor, mas ela é muito longa. Eu acho que foi um terceiro fator aí que me ajudou a aprender bastante ao longo do caminho e estar sempre cercado de gente boa. Né? Legal. Boa. E a terceira decisão, já devemos ter passado por ela, né? Na tua contada de história. Aonde que foi um terceiro momento muito decisivo para você que te colocou onde está? Eu acho que com um terceiro fator de decisão, que ele foi importante e nem sempre é fácil de fazer, foi de sair do nosso país com a família, né? Com a esposa, com os filhos. Com filhas, na verdade, eu sou casado, tenho duas filhas, né? E da primeira vez que a gente estava com essa decisão a tomar, foi uma decisão difícil de tomar. Vocês foram para onde? Essa primeira vez nós fomos para a Alemanha, para a sede da empresa na Alemanha, e que, assim, o saldo foi extremamente positivo, mas antes, para tomar a decisão, não foi fácil, né? Porque a família precisou abrir mão. E as filhas, quando foram, estavam com que idade? A primeira vez não foi tão difícil, elas eram bem novas, né? Eram bem novas, tinham 5 e 3 anos de idade. Se adaptam muito mais fácil, né? As outras vezes já foram um pouquinho diferentes, né? Você ficou quantas vezes na Alemanha e quantos anos? Nós ficamos um tempo perto de 3 anos, a primeira vez na Alemanha, depois eu fiz um projeto nos Estados Unidos, um pouco mais curto. E agora, a última vez que a gente ficou na Alemanha, nós ficamos quase 5 anos, 4 anos e meio. E estou super feliz de ter voltado agora aí. Já faz mais de 1 ano que nós estamos de volta. Já. Legal. Então essa talvez seja ter sido a terceira grande decisão, um bom divisor de águas, porque por um lado tem uma experiência pessoal, familiar, mas também teve um
um aprendizado profissional muito interessante. Mas aí você muito. conhece mais a raiz da companhia onde você está, né? Não tenho dúvida, né? Eu diria que acho que 2 conhecimentos profissionais muito legais. O primeiro, você está correto, é você entender a companhia com mais profundidade, com mais clareza. Você está no que a gente chama de headquarter, ou no centro das tomadas de decisão. Por um lado, você entende e aprende mais como lidar e ser mais efetivo e influenciar nas decisões. Mas, por um outro lado, também fora da empresa, né? De conhecer outras culturas, outros modelos de negócio, outros profissionais. Isso também tem um valor super, super legal, né? Super importante. Legal. Vamos passar aqui, porque a gente fala da macro, né? Uma visão macro. Nós vamos perguntar de macroeconomia e depois macro só de agro, setorial. Na tua opinião, você olhando, o que está bom, o que está ruim na macroeconomia? Especificamente do Brasil, acho que assim, é tudo uma questão de referência, né? Bom e ruim é relativo. O que tem, eu acho que nós estamos num momento de macroeconomia no mundo inteiro super complexo, super desafiador, com um monte de volatilidade, um monte de fatores acontecendo simultaneamente. Eu acho que isso é importante, a gente saber que estamos num momento que tem muita volatilidade, tem muita incerteza, e isso causa reações na macroeconomia, né? Eu acho que alguns fatores importantes que diretamente estão ligados com o nosso negócio. Primeiro, custo do capital. Nós estamos numa atividade que tem uma necessidade de alavancagem financeira alta, e o custo do capital interfere diretamente, né? Então, acho que o problema não é a disponibilidade de recurso no mundo, mas é o custo que está esse capital hoje, né? Chega um ponto que dá até... Eu sou empreendedor, sei que a gente tem que ajustar as velas, né? Mas chega a dar um pouco de dó, ver o mundo inteiro com tendência de baixar juros e a gente tem que subir por gastança, né? Mas essa é uma realidade que a gente precisa navegar nela, né? Acho que um outro fator que é inerente à nossa economia, ao nosso país, que também tem uma relação muito próxima com nossa atividade, que é taxas de câmbio, né? Taxa de câmbio está com uma volatilidade muito alta, né? Às vezes escapando de fundamentos, né? Que você tem dificuldade de antecipar ou se planejar. Essa volatilidade traz insegurança e traz também um pouco de incerteza de como fazer bons planejamentos, e não só financeiro, mas de tomada de decisão, tanto para a ponta da cadeia do agricultor até na indústria e no mercado financeiro, né? Então esse eu acho que é um outro elemento de volatilidade. Por um outro lado, quando você compara com o que está acontecendo no mundo, a gente está com uma taxa de crescimento razoável, né? Que isso é bom, porque a gente também depende na agricultura do mercado interno, do PIB do país, e que, então, se a gente colocar tudo isso em balanço, eu acho que nós estamos num momento que tem grandes desafios econômicos, temos grandes incertezas, e eu acho que, por um lado da balança, nós precisamos lidar com esse custo do capital, que está muito alto. Temos uma volatilidade da cambial alta, e temos um preço de commodity agrícola que está num ciclo muito mais baixista do que a gente experimentou alguns poucos anos atrás. Isso tudo interfere na nossa economia, macroeconomia, mas também diretamente interfere no agronegócio aqui no Brasil, né? Eu acho que não está tão fácil e simples de navegar. Ao mesmo tempo, acho que a gente tem que ter essa clareza. Porque o que você falou, acho que não é só empreendedor, acho que todos têm que ter essa... Gosto muito daquela frase, o otimista espera o vento mudar, o pessimista reclama do vento e o realista ajusta as velas. Né? Então, eu acho que isso não é uma exclusividade que a gente está vendo de macroeconomia no Brasil. Acho que tem essa... ocorrendo no mundo inteiro, passamos por um momento inflacionário importante, né, no mundo. Sim. Acho que o Brasil conseguiu, de uma certa forma, conseguir lidar bem com a inflação. Temos que tomar cuidado agora para isso
não escapar. Mas já conectando com a segunda parte da sua pergunta, eu acho que nós estamos claramente num ciclo de ajuste. Passamos por alguns ciclos super prósperos, que foi uma combinação de fatores, sem dúvida nenhuma. Eu ainda acho que estamos ainda passando pelo efeito pandemia, que foi um distúrbio importante que aconteceu globalmente, né? E que oferta-demanda, isso tudo ainda está em ajuste. Passamos por ciclos do agronegócio fantásticos, em vários sentidos, tanto por demanda quanto por rentabilidade na cadeia inteira. Agora estamos num ciclo que tem ajustes, né? Eu não acredito e não concordo quando escuto estamos numa grande crise. Também não. Agora, eu acho que nós temos que ter essa senso de realidade que estamos num momento de ajuste. Em todo momento de bonança, geralmente você cria ineficiência. E num momento agora mais desafiador, eu acho que é uma oportunidade muito grande de olhar para essas ineficiências, capturar eficiência e também olhar para frente, porque o que nos trouxe até aqui necessariamente não vai ser o que nos leva mais adiante, né? Tá. E olhando aqui para a hora, trazendo agora para dentro da companhia, né? Falando um pouco de gestão. A hora que você trouxe a questão da eficiência, vamos usar esse assunto aqui. Dentro da BASF, o que nesse período de ajustes foram as principais torneiras, as principais alavancas que vocês acharam que era oportuno ali mexer para entregar resultado e ser mais eficiente? Fernando, eu diria que é uma combinação de fatores, mas tudo começou com uma intenção muito clara, que a gente veio se organizando para um novo capítulo, que ao longo dos últimos anos a gente saiu de uma empresa que era focada em proteção de cultivos para uma empresa de agricultura, né? Seja pelo desenvolvimento das nossas próprias tecnologias, investimento em outras áreas que foram além da produção de cultivos, até por aquisições mesmo, né? Hoje, nós somos uma empresa de agricultura que trabalhamos com produção de cultivos, biotecnologia, genética, digitalização na agricultura, biológicos e assim em diante. E com isso nós fizemos um movimento muito intencional de olhar realmente para colocar o cliente mais no centro, não só das decisões, que eu acho que isso é uma coisa que veio acontecendo ao longo do tempo, mas como que a gente deveria passar a pensar, a se organizar e ter estruturas que encurtassem essa distância entre a empresa e o nosso real cliente, que é o agricultor. Porque é muito comum as empresas você se organizar em verticais, né? E que é mais fácil de gerir. Por um outro lado, você coloca o desafio para o cliente, para ele quebrar essas verticais de uma forma mais horizontal. A nossa decisão, assim, de maneira muito simples, difícil de fazer, foi de quebrar essas verticais em uma horizontal e nos organizar e ter processos e forma de operar parecida com o que o agricultor tem. O agricultor, ele pensa na propriedade dele numa sequência de cultivos, que a gente chamou de sistema produtivo. E a gente está se organizando dessa forma, entendendo que existem diferentes sistemas produtivos. Esses diferentes sistemas produtivos demandam diferente forma de lidar com essa operação, e a gente está tentando, de uma maneira muito prática e pragmática, replicar essa lógica para dentro da empresa, com o objetivo final de encurtar essa distância. A gente quer não só pensar mais como nosso cliente, atuar mais como nosso cliente, e com isso a gente acredita que nós vamos diminuir os obstáculos de fazer negócio e ser mais empático com a forma de operar do nosso cliente. A consequência disso foram várias, mas eu diria de maneira muito assim abreviada e simples. A primeira coisa que a gente fez foi: vamos simplificar as coisas, que o simples é o mais difícil no final das contas, né? Como que a gente simplificar? Nós colocamos todos os nossos portfólios debaixo de uma única organização. Nós não temos mais uma unidade de negócio de seeds, uma unidade de negócio de crop protection, uma de digital farming. Está tudo debaixo do mesmo guarda-chuva. As nossas equipes ficaram todas
de soluções para a agricultura. Isso simplifica a relação com o cliente, com o parceiro e com o mercado, mas demandou uma mudança, inclusive de pensamento nossa e de readaptação, né? Nós trouxemos um pouco da complexidade para o nosso lado e com isso acreditamos e estamos trabalhando para trazer a facilidade. Mas daí deixa eu entender, o cliente ele vai lidar, o produtor, vamos pôr o produtor ele vai lidar com um profissional da BASF que vai atendê-lo com todas as soluções. Eu quero trazer um exemplo prático. Assim, para a pessoa conseguir tangibilizar isso. É uma ótima pergunta que tem uma resposta que não é tão simples de dar. Porque vocês que trabalham no agronegócio brasileiro, vocês conhecem, nosso negócio é muito grande e muito diverso. Então, outra conclusão que nós chegamos, um modelo único talvez não atenderia. Exato. Porque se a gente está falando de verdade, entender o cliente, nós clusterizamos diferentes clientes que têm necessidades e expectativas diferentes. Sim. Em cada grupo de clientes, a gente criou modelos de negócio que se adaptam melhor com ele. Então, nós temos, por exemplo, grandes agricultores que têm uma estrutura muito, muito bem adequada para o negócio. Nós temos um gestor daquela conta que lida com todos os negócios da BASF naquela conta, porque a necessidade de conhecimento específico e profundo é menor. Mas nós temos grupos de agricultores que ainda demandam uma assistência técnica, uma transmissão de conhecimento mais granular e específica de diferentes partes do nosso portfólio, que a gente tem equipes mais dedicadas. Mas a lógica mais importante é entender naquele grupo de agricultores, naquele sistema produtivo, o que ele precisa, o que é valor para ele, como a gente pode contribuir. E nos organizarmos para isso e com isso. Então, diria que a parte mais de trás da organização, ela é 100% de soluções para a agricultura. Nossa área de marketing, por exemplo, de suprimentos, de produção, de finanças, de controladoria, ela é uma só. Uma só. A parte de desenvolvimento, de conhecimento, ela está debaixo de um único guarda-chuva hoje, e em algumas áreas a gente tem conhecimentos específicos, que são necessários, de biologia, de genética e de química. Né? E em vendas, nosso time que atende o cliente, nós temos 3 ou 4, diria, diferentes modelos que fazem sentido para aquele grupo de clientes, naquele modelo de acessar o agricultor. E aí eles são, esses 3 ou 4 são comerciais? Comerciais. RTVs, eles respondem quase que internamente lá para algumas verticais, não seria isso? Não, nós temos nós temos 4 unidades de negócio no Brasil que a gente dividiu um balanço entre geografia e sistema produtivo. Sim. Então tá todo mundo que tem a similaridade está dentro do mesmo grupo. Então não tem diferentes reportes ou diferentes verticais. É uma maneira diferente de se organizar, uma maneira que para o mercado fica mais simples e que a gente está se readaptando. E assim, o que está muito legal é que, apesar de ser um período relativamente curto de tempo, faz um ano, nem um pouco menos de um ano que a gente começamos a se reorganizar dessa forma, tem um resultado, um feedback muito interessante, tanto do cliente quanto do parceiro. Que legal. E da própria equipe. E eu tendo a imaginar que no momento em que junta tudo, existe um trabalho a ser feito, porque exige conhecimentos multidisciplinares das pessoas. Deixa de haver o especialista em algo e ele passa a ser multidisciplinar. Como é que você faz? Deve ser uma indústria de conhecimento para educar todo mundo nisso, né? Eu diria primeiro que nós fomos super intencionais e cuidadosos para saber onde tem valor. Tem lugar que o valor é de ser multidisciplinar. Tem lugar que o valor é ser específico. Então, primeiro de tudo, nós fomos super cuidadosos com isso. Sim. Porque tem que ter valor, tem que fazer sentido. Então, em várias coisas fez muito sentido ser mais multidisciplinar. E aí tem realmente um processo, é uma jornada, tanto educacional
como também de adaptação. E em outras partes, tem um valor muito grande um conhecimento mais profundo, mais específico. A segunda parte disso é treinamento. A gente precisa se treinar, a gente precisa estar aberto a cada vez mais buscar conhecimento. E diria que hoje não só buscar o conhecimento, é estar aberto a desaprender também. Sim. Né? Que eu acho que é um desafio muito, muito grande. Então, acho que tem essa combinação de situações, mas se fosse para ser muito prático, muito direto ao ponto, a combinação entre o conhecimento mais holístico, como é que o agricultor é, gente? Ele é totalmente holístico. O agricultor sabe? É holístico. O agricultor ele tem a capacidade e necessita de ter essa habilidade de combinar diferentes conhecimentos. E não necessariamente ele tem profundidade em todos. Ao mesmo tempo, tem conhecimentos específicos que adicionam muito valor para o agricultor. Então, por isso que é importante... É brilhante essa comparação aí, com a analogia com o agricultor, que tem que entender de clima, de cultivo, de gestão de pessoas, de marketing. Então, assim, é por isso que a nossa filosofia ela é muito simples, por um lado, que é pensar e agir muito parecido com o nosso cliente. E, ao mesmo tempo, uma jornada fazer isso acontecer, né? Mas eu acho que o mais importante não é a crença ou a filosofia. O importante é ver isso começar a se materializar na prática e qual é o resultado disso pelo ponto de vista do cliente, do mercado e da equipe. Que eu estou muito otimista que nós estamos numa direção muito legal. É uma jornada. Quais os indicadores que te mostram que está no caminho certo, que você que a BASF está conseguindo ir nesse caminho assim? Bom, acho que tem o soft e o hard. O soft, para mim, que ele é super importante, a gente não é escutar, é ouvir. Quem está sendo impactado, que é o cliente, que são os nossos parceiros comerciais e a nossa equipe que está no front. Porque eu acho que aí a gente tem o senso da realidade e tem que estar sempre aberto, porque tem que ir ajustando. É um jeito bem diferente de atuar. Nós temos um frame muito claro e nós estamos super abertos aí fazendo ajustes finos ao meio do caminho, mas sem perder o nosso objetivo maior de foco. E tem a parte hard, porque nós estamos fazendo tudo isso com um objetivo muito claro, que é de atender melhor o nosso cliente, nos tornarmos mais relevantes para o nosso cliente e, como consequência disso, nós queremos fazer mais negócio. Nós queremos crescer acelerado, estamos e vamos crescer muito mais acelerado do que a média do mercado. E você já tem evidências disso. É isso que me diz que nós estamos na direção correta. Por um lado, a gente tem escutado que é um bom caminho para ir, tanto do nosso cliente, do nosso parceiro e da própria equipe. E por outro, a gente vê isso se materializar em números, que contra números é difícil às vezes de argumentar. Né? Então, mas eu acho que o mais importante que eu queria deixar bem evidente que nós temos um objetivo muito claro de entendendo, conhecendo um pouco a fundo como que o nosso cliente opera, quais são as dores que tem, os desafios de fazer a operação funcionar. Por um outro lado, conhecendo qual que é o nosso papel na cadeia, nós somos fundamentalmente uma empresa de pesquisa e desenvolvimento que se tornou de soluções para a agricultura e como a gente leva isso de uma maneira que ajude e tenha valor para o nosso cliente. O objetivo é esse. Agora nós estamos executando como fazer isso. Né? Legal. Ô Marcelo, e você está dentro de uma multinacional alemã, você estava na Alemanha há um ano e meio atrás, né? Passou um tempo lá, e esse plano começou a ser construído lá. E aí, por isso, a sua vinda para o Brasil. Como eu disse, é uma estratégia que foi desenhada há alguns anos atrás, que ela está sendo executada ao longo do tempo. Eu acho que a pergunta do Pedro é a estratégia é global ou não? Você trouxe e você que está implementando no Brasil isso? Não, acho que é uma mistura das duas coisas. Né? Essa é uma estratégia global da companhia que foi se tornar uma empresa global de soluções para a agricultura. Ao mesmo tempo, você tem
diversas situações em diversos países. Sim. E tem alguns países no mundo, a qual o Brasil faz parte desse grupo, são poucos países no mundo que são lugares que vão ser o driver, ou ser o grande puxador. Que aí que encaixava a minha pergunta agora, na verdade, eu queria entender, porque é uma ideia que ela vem sendo construída ao longo do tempo, e você precisa liderar uma parte da implementação com inputs da regionalidade aqui. Da localidade. Da localidade, exato. E na hora que a gente olha para isso, tem um desafio cultural, né? Você vai tirar as pessoas da zona de conforto dela, do que elas já estavam habituadas a fazer. Numa dimensão muito grande, que é a dimensão da BASF hoje no Brasil. Então, eu queria saber se você pudesse dar uma dica para quem está ouvindo a gente, né? Lideranças que estão aqui hoje. Qual foi se teve, né, um playbook que você seguiu para essas ideias correrem de uma forma mais assertiva, e qualquer outra sugestão para essas lideranças fazerem suas ideias caminharem melhor? Acho que todo processo de mudança, eles segue uma lógica, uma curva, uma jornada. Mas o que eu acredito muito, e tenho feito isso em diferentes situações, e que se provou efetivo, eficiente, é começar pelo porquê. Por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo? Para mim, o que se traduz no propósito. Qual é o grande propósito por trás disso? Porque as pessoas precisam se conectar. A cola tem que ser um propósito comum. Né? Depois é traduzir esse propósito em coisas concretas, tangíveis, que as pessoas entendem. Eu entendi isso, e o que isso quer dizer para mim? E com isso você desdobrar numa forma pragmática, mas ao mesmo tempo concreta, de ser executável. Qual o plano para fazer isso? Há quanto tempo e como eu vou medindo ao longo do tempo para ver se eu estou indo nessa direção ou não. Então, para mim, não tem como fugir muito disso. Ter uma clareza muito grande de propósito para que as pessoas possam se ver nisso. Entender o porquê que nós estamos fazendo isso, como isso vai... o que isso quer dizer para mim, como eu traduzo isso num plano claro, executável, e que a gente tenha não vontade por um lado, mas disciplina por outro, para ir executando, mas tendo muita clareza se a gente está caminhando ou não na direção correta. E vou emendar, posso emendar? Quando a gente pensa, esse é o plano tático e estratégico de mudanças, a hora que a gente desce para a operação disso, né? Operacionalizar todo esse plano de mudança. Existe um trabalho de conscientização das pessoas para elas irem encampando, né, no propósito. Qual é o processo? Quem são as pessoas que você fala, eu preciso começar por esses aqui para me ajudarem em todo esse processo de conscientização e convencimento? Quem são essas porta-vozes junto contigo? Ou quem foram? Idealmente, todo mundo. Mas é que você não fala com todo mundo ao mesmo tempo, muita né? gente. Todo mundo é muita gente. Você precisa ir irradiando isso, né? Como que você fez isso? Eu acho que uma coisa que foi muito legal foi juntar colegas, pessoas que estavam em áreas diferentes, em funções diferentes, e ajudar a gente fazer desde o começo, desde o dia zero, esse movimento. Porque é um capítulo novo. Tem um monte de coisa que ficou para trás que nos permitiu chegar onde a gente chegou hoje. Então, a gente honrar o passado é importante, porque tem muito aprendizado ali. Ao mesmo tempo, construir esses porquês junto também trouxe um senso de realidade, por um lado, muito grande, e um senso de pertencimento muito grande. Eu diria que tem muita gente na empresa, gente que estava no campo, gente que estava no escritório, gente que estava nas fazendas experimentais, que ajudou a gente ir muito a aterrizar essas coisas para que elas sejam a parte do concretude que eu falei. Então, respondendo diretamente à tua pergunta, Fernando, nós tivemos um grupo de pessoas com conhecimento diferente, com realidades da atividade do dia a dia diferente, que desde o começo nós formamos um grupo para fazer isso. É um grupo de trabalho. É um grupo de trabalho. Entendi. E que a gente foi, ao longo do tempo,
fazendo cheques de realidade e, ao mesmo tempo, medindo a temperatura da água para fazer cada vez com mais clareza. Assim, poderíamos falar um negócio super bonito aqui, rebuscado, Não. mas na prática é isso. E aí, para mim, o que faz a real diferença é propósitos comuns, similares. É impossível ter 100%, mas tem que ter uma coisa que colhe as pessoas. Precisa ter um protagonismo individual e uma motivação coletiva. É isso. Ótimo. E eu vou jogar uma pimentinha aqui na nossa conversa agora. Eu gosto de pimenta. Com toda essa mudança que, assim, super inteligente, né, e admirável, e você falou de conectar muito com o agricultor. Eu vou trazer um pouco do ambiente externo para essa estratégia da BASF. Eu gosto muito do Congresso da Andave. Né, acho que é um dos grandes eventos do agro e a gente vai todo ano. O que acontece? Como eu vou todo ano, acho que desde o primeiro Congresso da Andave, há uns 4 anos atrás, tinha uma indústria chinesa e eu vi outros chineses e indianos andando pela feira. Depois de um ano, já tinha uns 2, 3 stands chineses, um indiano e mais chineses e indianos andando pela feira. Esse ano, eu não sei nem dizer já quantos stands de indústrias chinesas e indianas, e eu soube que tinha mais de 10 indústrias indianas na fila que não conseguiram stands para vir direto acessar o Brasil, né? E eles ainda, alguns já têm algum acesso ao mercado montado, outros vão começar a brigar pelo go-to-market aqui, tem que estruturar isso, né? Porque imagino que venham com uma agressividade grande, porque tem competitividade, né? Aí, vamos olhar um cenário competitivo. Estou confabulando com as minhas ideias aqui, Batistella. Você tem a BASF e outros grandes players muito estruturados, com estratégias muito bem montadas e um go-to-market já... O acesso de vocês está montado, lógico, tem ajustes, mas está muito bem estruturado. O quanto que um player desse aqui tem um nível de competitividade, preço, vamos separar as coisas, né? O quanto que ele pode, ou todos eles juntos, talvez um sozinho não faça verão, mas todos eles juntos possam incomodar o fato de não terem um acesso já construído, de poder vir com uma solução disruptiva, porque eles não têm trade-off, não tem ninguém com quem brigar, né? O quanto que isso pode ameaçar vocês? Bom, primeiro de tudo, eu acho que concorrência é sempre bom, empurra todo mundo para frente e eu acho que ajuda o mercado de maneira geral. Segundo, eu ficaria muito surpreso se as empresas que estão querendo entrar no agronegócio não olhassem para o Brasil, maior país agrícola do mundo, maior mercado de insumos do mundo, e só vai se consolidar assim. E terceiro, que eu não vejo agricultura sem inovação, é impossível, né? A agricultura precisa de inovação. E nós estamos numa agricultura tropical que tem uma dependência ainda maior de inovação, porque temos um lado extremamente positivo, que é o que nos, na minha opinião, não vi isso em lugar nenhum do mundo. A lógica do sistema produtivo brasileiro é muito competitivo, é muito competente. Verdade. Super intensa, já estamos com 2,2 safra por ano e vamos para 3 e vamos para 5 em 2 anos, certamente. Isso é fantástico, nos coloca num lugar assim ímpar. Ao mesmo tempo, essa intensificação num ambiente tropical traz uma série de outros desafios. Então não tem como não ter inovação, vai precisar cada vez mais de inovação. E a inovação no sentido bem amplificado da palavra, que vai passar por exemplo, moléculas de proteção de cultivos, não tem jeito, tem resistência, tem novas intensificações de pragas secundárias que viram primária, resistência de planta daninha,
Sede de fungo é um problemaço. Então, não tem jeito, vai precisar. E aí, nós estamos com, salvo erro, quase 24 tecnologias para lançar nos próximos... Nova, não são... Não são. Nós temos, acho que, 6 novos modos de ação até legal. 2030. Temos 3 novas plataformas de biotecnologia, um monte de coisa nos programas de melhoramento. Mas o que eu estou querendo dizer na prática é vai precisar cada vez mais de inovação. Está ficando cada vez mais difícil inovar, mas vai cada vez mais precisar de inovação. Então, esse é a nossa proposta de valor é essa. Ao mesmo tempo, o que você falou é fato, está acontecendo. Você tem uma aceleração de comoditização de algumas tecnologias. E que também tem uma ciclicidade. A gente produz no mundo inteiro, inclusive na Ásia, inclusive na China, inclusive na Índia. Então a gente conhece também que tem ciclos, né? Eu acho que eu sou a favor da competição. Ao mesmo tempo, se tem uma coisa na agricultura que é importante, é diminuir variáveis. Tem tantas variáveis que não se controla, que toda vez que você insere uma nova variável é um problema, não é uma solução. Então, estabilidade de fornecimento, qualidade de fornecimento, você saber que o que você combinou acontece, tem um valor. E a gente passou por um ciclo de super oferta. Sim. E se isso vai continuar assim para frente, o tempo vai nos dizer. Não acredito, porque eu acho que vai tender a equilibrar um pouco melhor oferta e demanda. E também uma outra coisa é nosso sistema, nossa atividade é de ciclo longo. 1 ano, um ciclo. E a gente já falou antes que tem uma demanda por capital muito, muito grande. E agora eu acho que a gente está voltando para uma situação um pouco mais conhecida e normal, que é mais de escassez de crédito, de recurso financeiro, que também traz um pouco mais de desafios para tanta gente operando no mesmo lugar, né? Mas é assim que eu vejo. Eu vejo que vai ter competição, é importante, eu acho que é salutar a competição. Realmente, em algumas tecnologias mais comoditizadas, tem uma competitividade interessante em alguns players, mas a inovação vai ser fundamental. Entendi, a vantagem competitiva está na inovação, né? Está sempre um passo à frente, 2, 3 passos à frente dos que vendem commodity. Exatamente. E você acha que em algum momento distribuidores ou produtores podem ir lá buscar importar direto essas commodities e diminuir teu mercado nisso? Acho que pode, né? Tem N possibilidades e N modelos de negócio, né? E para mim sempre o modelo de negócio é uma balança. Quais são as vantagens do lado, os desafios e desvantagens do outro. Toda vez que essa balança for positiva, vai surgir oportunidades de novo modelo de negócio, né? E do jeito que a BASF enxerga, que eu enxergo, a gente entende o nosso papel dentro dessa cadeia toda. Para mim, não é a tecnologia A versus a tecnologia B. Nós temos muita clareza, e isso acho que está no centro do que a gente quer fazer, por isso da proximidade cada vez maior com o agricultor, com o cliente, vai ser cada vez mais importante, necessário, para dar perenidade nos negócios, combinar tecnologias e conhecimentos, tudo no plural. Eu não acredito que a tecnologia A sozinha vai resolver ou vai conseguir ficar por muito tempo. A gente precisa ser cada vez mais intencional em combinar tecnologias para, por um lado, ser efetivo para o cliente e, por outro, dar longevidade para as tecnologias. Porque aquilo que a gente comentou agora há pouquinho, se a gente começar a perder muito rápido as tecnologias, a gente não consegue compensar isso. O ciclo de inovação é longo e caro, né? É mais longo que o ciclo de negócio, né? Nós temos, assim, é muito interessante, não é só a agricultura, tem outras cadeias de valor que têm similaridades, mas
nós temos um negócio que é muito interessante no nosso negócio. Nosso ciclo de negócio na nossa cadeia é longo. Não é igual ao varejo, que você tem ciclos semanais. Nós temos ciclo anual. Só que o ciclo de suprimento, para esse ciclo anual, ele é bianual. Então, tanto para fertilizantes, como para químicos, para sementes, é bianual. E o ciclo de inovação é 2 décadas. Exato. Em alguns um pouco mais curto, um pouco mais longo, mas você não tem nada grande em inovação com menos de 10 anos. O que vai ser legal e está sendo disruptivo nisso é o ciclo de inovação em digitalização. Sim. Que ele pode estar, espero que encurte cada vez... Numa velocidade assustadora. Mas, ao mesmo tempo, se contrabalança com os outros elementos de tecnologia. A hora que a digitalização ela tromba com o ciclo da natureza, é onde tem um desafio ali. Eu diria que tem o desafio e, por um outro lado, eu acho que é onde pode ajudar muito a traduzir essa complexidade em simplicidade para executar. É assim que das vertentes para mim da digitalização na agricultura vai ser isso. Tem hora que tá ficando cada vez mais complexo produzir. E aí a gente precisa de ajuda para traduzir essa complexidade em tomada de decisão, numa boa otimização de recursos e de execução. E assim, nós estamos investindo muito em digitalização por vários aspectos, e um deles é esse. Vou só emendar, fora do script aqui, o quanto que você olha para a BASF, para a organização como um todo, igual a gente dava nota de nível de conhecimento e de maturidade há 20 anos atrás no Microsoft Office, né? O quanto que a BASF, a massa cinzenta conjunta de toda a BASF, entende de AI e usa AI no dia a dia, igual a gente precisava treinar as pessoas no Excel, o quanto que a gente está treinando as pessoas em AI. Eu acho que nós estamos no começo da jornada como todo mundo. Porque AI, a gente fala AI com uma simplicidade, AI é um... Sim. É um oceano de coisas, de possibilidades, de funcionalidades, e eu acho que ainda estamos todos raspando a superfície da coisa. Eu acho que é tão grande o boi que nós temos que picar em pedaços para comer, né? Eu diria que tem algumas áreas que a gente está já bem, vamos dizer, familiarizado e estamos avançando bem. São áreas que já tinham uma proximidade, como por exemplo em produção, em breeding, em R&D. Isso a gente já vem trabalhando há mais tempo. Mas aonde eu estou com uma vontade muito grande é de como interagir com o cliente, por um lado, e a outra é em marketing, em vendas. E no dia a dia das operações. Então, assim, a gente está... Acho que nós estamos num processo, por um lado, de aprendizado educacional, e por outro, de achar, como os entendidos chamam, né, de use cases ou partes da atividade que a gente quer acelerar esses processos. Mas aí tem uma coisa, eu tive a oportunidade de trabalhar com isso há 6 anos atrás. A gente começou a construir dentro da empresa, in-house, que a gente chamou de uma comunidade de cientista de dado para vendas e marketing. Olha que coisa, hoje parece ok, né? Mas há alguns anos atrás, mas para mim ficou claro, Fernando e Pedro, claro igual o dia. A mágica acontece quando você junta conhecimento da pessoa com a tecnologia. Aqui que a mágica acontece. As duas coisas separadas, a hora que isso se concatena, é muito poderoso, né? Então estamos na jornada. O conhecimento da pessoa é de qual pessoa aqui? Daquele conhecimento específico para aquele tema que a gente está tratando. Das várias aplicações. Das várias aplicações. Né? Porque, assim, a inteligência artificial, o termo, me parece ser quase que utópico, porque a inteligência é a capacidade de mudar. Né? Então, você precisa de alguém para ajudar a mudar. É verdade que hoje você tem multifatoriais, cross-learning, etc.,
Mas eu acho que o componente ainda humano é o que vai dar senso para a inteligência artificial. Mas aqui tem muita coisa para acontecer e eu acho que está começando a ficar cada vez mais palpável. Por um lado, tem muita coisa para fazer ainda. Por outro, também, eu acho que tem alguns desafios pela frente. E você sente um movimento de baixo para cima na BASF ou ainda está mais de cima para baixo o conhecimento? Eu acho que a gente subestima o quanto isso já está na nossa vida, o dia a dia, dentro e fora do trabalho. Né? Então, eu acho que assim, eu diria que a curiosidade, o awareness está muito em todo lugar. Conhecimentos específicos ainda, você tem bolsões, ilhas, né? Mas tem uma intenção muito clara que vem de todos os lados em como fazer valor disso. Valor no mais amplo da palavra, inclusive em eficiência. Isso tem que ajudar a gente a ser mais eficiente. Exato. Né? Então, o que a gente tem feito lá também. Vamos entrar na pauta biológicos aqui, bioinsumos, né? A BASF já está e participa do mercado de bioinsumos já tem muito tempo, lá desde a época dos inoculantes. Eu lembro quando eu entrei no mercado na Stoller, vocês concorriam com a gente, né? Agora, depois dessa grande onda de investimentos, de crescimento super relevante dos últimos 7 anos, aí, vamos dizer, eu tenho visto a BASF olhando, tentando entender melhor para onde vai isso, né, antes de entrar, ou se decidir entrar, daí entrar pesadamente. Se eu tiver errado, tá aqui o microfone na sua frente aí para você me corrigir qualquer percepção errada minha, ou dizer qual é hoje a estratégia da BASF, se é isso que eu estou trazendo ou não, e se for depois ela entender que vai entrar mais forte, é uma estratégia mais orgânica, inorgânica, o que está nesse caminho? Fernando, nós, como você falou, a gente já investe em biológico há muitos anos, né? Nossa intenção é continuar investindo, né? Não é um tema que é novo para a companhia, mas ao mesmo tempo eu acho que novas frentes, a velocidade tem incrementado nos últimos anos, é verdade. Nós fizemos aquisições bem antes desses ciclos, né? Então talvez a gente não apareça em algumas coisas agora, mas a gente talvez tenha sido um dos pioneiros na nossa indústria. Há 15, 10 anos atrás, a gente começou a fazer 2 movimentos. Um movimento foi de realmente fazer algumas aquisições e, com isso, ter a habilidade de criar plataformas de pesquisa e desenvolvimento dentro da própria companhia. E a gente vem desenvolvendo o nosso portfólio ao longo do tempo, criamos uma certa expertise. O que a gente está fazendo agora, que a gente até fez anúncios ao mercado recentemente, a gente está aumentando a nossa, por um lado, investimento. A gente investe quase 1 bilhão de euros por ano em pesquisa e desenvolvimento em toda a área de soluções para a agricultura. Nós estamos aumentando essa fatia desse bolo para a nossa área de biológicos. E também estamos observando que eu acho que tem muita oportunidade ainda de parcerias, de co-develop, de co-criação, e estamos olhando para como esse movimento vai acontecer. Eu acho que está ganhando maturidade esse mercado. Espero que ganhe cada vez mais, porque eu acho que vai ser uma ferramenta importante nessa lógica de soluções, de combinar tecnologias, e eu acho que ele vai se consolidar ainda ao longo dos próximos poucos anos. Pode surgir oportunidades que, se complementar com a nossa já existente plataforma de pesquisa, o nosso portfólio que a gente tem hoje, tem um pipeline bem interessante aí de produtos que a gente vai trazer para o mercado para os próximos 2, 3 anos, por que não? Se fizer sentido. Mas assim, o resumo da conversa é: entendemos claramente que biológicos é parte dessa equação de soluções que precisam ser cada vez mais combinadas. Não só acreditamos nisso, como fomos talvez um dos primeiros
na nossa indústria a investir nisso, não só em recursos, mas também em conhecimento. Já temos um portfólio próprio, temos um pipeline bem interessante, temos parcerias que a gente tem feito, porque eu acho que isso é legal em biológicos, que eu acho que tem mais aptidão, mais facilidade de boas parcerias de cocriação que ganha eficiência. Sim. E eu acho que tá ganhando sofisticação ainda, eu acho que vai se consolidar. E em biológico eu acho que nós vamos ver muita coisa boa ainda pela frente. Eu acho que nós estamos também ainda numa fase que vai vir muita coisa boa. Nem começamos a falar de metabólicos ainda, de muita coisa. Nós também no biológico estamos raspando a superfície. Exatamente, que eu acho que tem muita coisa boa para vir. E isso, acho que é mais um exemplo muito legal que a gente que trabalha no setor aqui no Brasil tem que ter um orgulho muito grande. O que o mundo hoje está discutindo, falando, debatendo sobre agricultura regenerativa, uma coisa que a gente faz aqui há alguns anos, para não dizer décadas, há várias coisas, né? E esse empreendedorismo do agricultor brasileiro, da cadeia do agronegócio brasileiro, é muito legal. E é mais um exemplo, né? Na adoção de boas práticas com intenção de performance mesmo, nem é pelo enforcement, pela força regulatória. Olha é o que mais adapta rápido a nova tecnologia. Veja a digitalização, biológicos, biotecnologia, novas moléculas. Assim, então, para mim é mais um exemplo de como a gente está na vanguarda da agricultura em uma série de frontes. Eu faço analogia que o produtor brasileiro é igual o moleque criado solto, combinado com o menino mimado, que às vezes é o agricultor de outros países que é mais protegido, lança mão de mais ferramentas, mais proteção. O agricultor brasileiro teve que se virar muito sozinho, e por isso que ele se desenvolveu tanto. É verdade, né? Os desafios não são menores por isso, né? Mas por um outro lado, trouxe uma resiliência muito interessante e trouxe um profissionalismo, um empreendedorismo para a cadeia que eu não tive oportunidade de ver em nenhum outro lugar de agricultura importante no mundo. Isso me dá uma tranquilidade, um otimismo e dizer que realmente a agricultura brasileira vai ser cada vez mais importante, não só para o nosso país, mas para o mundo. E a conversa tá boa, mas a gente está chegando nos finalmente, Marcelo, e a gente queria te pedir uma indicação de um livro, tema livre, assim. A gente sempre termina com isso, né? E eu, particularmente, sempre leio que os entrevistados, bons entrevistados que nós temos que aproveitar, né? Verdade. Vixe, tem vários aqui, mas falamos falamos bastante do propósito, de ter uma clareza de intenção. Tem um livro que eu gosto muito, que é do Mário Sérgio Cortella, que chama Qual a Sua Obra? Legal. Esse é um livro legal. Esse eu já li, esse é bom. Um livro que eu gosto muito também, que não só me inspirou, mas eu tento usar bastante coisa de lá, de liderança, que é o do Rancharan, que chama Pipeline de Liderança. Pipeline de Liderança. Que eu acho que é um livro também muito, muito interessante. Um livro que eu li recentemente que me fez refletir bastante, assim, e tem muita coisa de agricultura lá dentro, foi Homo Sapiens. Legal também. Porque tem uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar: nós somos o que somos, estamos onde estamos em detrimento da agricultura. Mas tem muita coisa legal. Esse é o do Yuval Harari? É isso. O Sapiens. O primeiro dele. O primeiro, né? Legal. Acho que uma outra dica aqui, tem um livro também que eu acho que é legal, de colaboração, de equipes, e até para quem está começando a ser líder ou busca ser líder, que é muito legal, que chama Os 5 desafios de uma equipe de alta performance, que é muito, muito legal também, super prático. É de uma CEO que assumiu uma empresa e ela narra o processo do turnaround que ela fez, mas sempre com o olhar
Legal. do time, que também é bem legal. Legal. Esse vai ficar para mim agora. Vou buscar aí. Tá certo. Muito obrigado, gente. Chegamos ao final. Batistella, muito obrigado pela sua contribuição. Sabíamos que seria um show, né? Eu tenho certeza que o nosso ouvinte aí, o espectador, vai ter bastante para pegar uma estrada e ouvir bons ensinamentos aí. Muito obrigado, gente. Obrigado, Batistella, pela sua participação. Acho que foi genial aqui os insights. Se quiser deixar uma mensagem final. Não, eu que agradeço, uma oportunidade muito legal bater um papo com vocês. Queria desejar uma excelente safra para todos que estão aqui nos escutando, né? E dizer que para quem trabalha na agricultura no Brasil, a nossa missão é por amor à agricultura, né? Que a gente acredita ser o maior trabalho da terra, que a gente tenha cada vez mais prosperidade e ao mesmo tempo ajudar a cuidar desse negócio que é tão importante para o nosso país e para o mundo todo. Muito obrigado, Legal. gente. Até Um a abraço. próxima, pessoal. Até mais. Até a próxima.